Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, versículos 24 e 25. Assim está escrito: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando aqui sobre a promessa que o Senhor nos fez, a promessa da vida eterna. E, em consequência a esta promessa, várias outras promessas que estão inseridas na palavra de Deus, que fazem parte também, que acompanham esta promessa com relação à vida eterna. Aqui nós encontramos quando o apóstolo João deixou escrito aos irmãos, já quase no finalzinho do primeiro século da nossa era, ele deixou estas epístolas escritas para os irmãos que ali estavam servindo ao Senhor, orientando, instruindo, exortando, aconselhando a que eles permanecessem firmados no Senhor, não se deixasse levar pelo espírito mundano, nem pelas concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Eram as coisas que poderiam servir de atrativo na vida das pessoas e, por conta disso, eles esfriarem na fé, desistirem e ficarem pelo meio do caminho. Mas o apóstolo sempre estava alentando estes irmãos no sentido de que eles permanecessem firmes em vista daquilo que haviam recebido. Ele começa essa epístola dizendo: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, os nossos olhos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, referindo-se aqui ao Senhor Jesus. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então nós lemos aqui que se aquilo que foi anunciado desde o princípio, conforme João deixou escrito aqui, na leitura que acabei de fazer, se desde o princípio permanecer em nós, se isto permanecer, também vamos permanecer no Filho e no Pai. Ou seja, em Jesus Cristo e no Pai, o nosso Deus. E estarmos assegurados pelo Senhor desta importante, maravilhosa e necessária promessa que ele nos fez. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A palavra de Deus diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus fez a oração intercessória, ele disse para que te conheçam, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. No outro texto, o Senhor Jesus afirmou: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer.
quando João deixou escrito ainda no capítulo 5 do Evangelho, o versículo 24, ele deixou gravado assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, observe esta promessa maravilhosa com relação à vida eterna. E Paulo, numa das suas epístolas, ele disse: porque Deus fiel é o que prometeu, o que também o fará. Todas quantas promessas de Deus há, são nele sim, e por ele o amém. Então, as promessas de Deus, elas são infalíveis, elas se cumprirão. E por que o Senhor Deus fez esta promessa da vida eterna? Bem, porque ele nos criou inicialmente para viver eternamente. Deus, ao criar o homem, por sua imagem e semelhança, ele o criou para viver vida eterna com Deus. Uma vida eterna, uma vida espiritual, uma vida física. Este foi o sentido de Deus ao criar o homem, à sua imagem e semelhança, e soprar nele o fôlego de vida, o espírito vivificante. Porém, com a desobediência e a entrada do pecado, perdeu-se esta vida eterna, a eternidade que havia no coração do homem. Por uma decisão, por uma escolha infeliz, ele perdeu esta eternidade. E, por consequência, perdeu a vida espiritual, a comunhão diária com Deus. E, seguindo a sequência, ele também deixou de viver eternamente de a maneira física e passou a viver temporariamente. Então, os seus anos de vida aqui na terra foram limitados por Deus. Então, o homem fisicamente não vive mais uma vida eterna. Ele vive uma vida temporária, segundo o propósito e a vontade de Deus. Para cada um que vem à terra, o Senhor Deus limitou o número de anos para que esta pessoa viva sobre a terra. E isso está no controle de Deus. Pois bem, então, perdendo a comunhão com Deus, perdendo a vida eterna e a vida física limitada, e o fim desta vida seria ceifado através da morte, que é chamada como sendo o salário do pecado. Então, Deus, ao demonstrar o seu grande, maravilhoso, inefável, poderoso e eterno amor, ao entregar o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, observe que esta vida eterna, ela pode ser restaurada, restituída à vida humana com uma única condição, que agora este homem, esta mulher, este ser humano, no estado de pecado em que está, ele não vislumbra, ele não desfruta, ele não tem esta promessa de Deus sobre a sua vida. Mas ao ser atraído por Jesus, quando da proclamação do seu evangelho, que vai relatar sobre a vida e obra de Jesus, mais especificamente sobre a sua prisão, condenação, morte, ressurreição e ascensão, que é o conjunto que completa a obra que Jesus veio fazer. Por isso, quando ele estava cravado lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. A partir dali, o propósito de Deus em demonstrar o seu amor, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores,
estava ali então selado. E o apóstolo Paulo deixou escrito, o apóstolo Pedro deixou escrito, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, pudéssemos viver para Deus através da justiça praticada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ao pregar-se o evangelho, ele gerar fé no coração humano, a fé vai levar a pessoa a confrontar o estado de vida que ela tem com aquilo que é proposto pelo evangelho de Jesus, que é a vida eterna, e ele não possui atualmente esta vida eterna, vai haver um arrependimento, um despojar-se desta vida pecaminosa, velha e condenada, e vai voltar-se para Jesus em fé. Então, diz-nos a palavra, o Senhor Jesus disse, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o único caminho para se chegar a Deus e se tornar alguém incluído na promessa da vida eterna que foi feita pelo Senhor nosso Deus, é preciso seguir através de Jesus Cristo. Então, reconhecendo-se um pecador, confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Ele o recebe, ele o perdoa, liberta, transforma, tira todo aquele embaraço que há na vida, aquela pecaminosidade, e sela esta promessa maravilhosa que nós lemos esta noite. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, uma vida sem fim, uma vida para sempre. E aonde? Na presença sacrossanta, maravilhosa do Senhor nosso Deus. Então, esta é a promessa que Deus fez. Por isso, pela graça, somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos unicamente pela graça. E o meio é através da fé. Então, quando chegamos a este momento, então estamos colocados diante da presença de Deus, libertos, justificados, transformados e adotados na família divina e, portanto, com a promessa e a expectativa da vida eterna prometida pelo Senhor nosso Deus. Então, a partir do momento em que chegamos a Cristo para recebermos dele a salvação, a libertação, a transformação da nossa vida e a garantia, ou seja, a promessa da vida eterna, que atualmente está para o futuro, mas que, em permanecendo firmes, fiéis, disponíveis diante de Deus, quando chegar este momento, nós, então, tomaremos posse da vida eterna que nos foi prometida pelo Senhor nosso Deus. Mas eu disse a princípio que a promessa da vida eterna foi a primeira que o Senhor estabeleceu para atrair a humanidade a si. Então, aquela vida eterna que tinha no princípio, que foi perdida por conta do pecado, aquela vida espiritual que foi rompida, aquela vida física que foi limitada no tempo e no espaço, agora em Cristo Jesus, a vida eterna é restaurada, a vida espiritual é restaurada e a vida física é vivida diante da presença do Senhor com fé, esperança e perspectiva nesta promessa gloriosa, porque diz-nos que a morte ainda será o último inimigo a ser vencido. Portanto, ainda estamos sujeitos à morte física, à morte espiritual, não mais, à morte eterna, não mais. Estas nos foram restituídas
de acordo com a promessa que ele nos fez da vida eterna. Porém, a vida física, ela ainda continuará sendo limitada, porque nós estamos ainda no presente possuindo este corpo que nos foi dado por ocasião do nosso nascimento, e ele é chamado o corpo do pecado, o corpo que nasceu da corrupção. E com este corpo, nós não teremos nenhuma condição de adentrarmos a eternidade para lá desfrutarmos com Deus. Então, qual é a promessa de Deus com relação ao nosso corpo? É que este corpo abatido, corrompido e mortal, ele será transformado por ocasião da manifestação do Senhor Jesus Cristo para vir buscar o seu povo, os salvos pela fé em Cristo Jesus. Então diz-nos a palavra que este corpo, que é mortal, se revestirá da imortalidade. Este corpo, que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. Este corpo, que é terreno, será revestido de um corpo espiritual, um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus. E com este corpo transformado, imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao de Jesus, nós teremos plena convicção e acesso para estarmos para sempre na presença do Senhor nosso Deus. Então este é o caminho que se seguirá. Então eu disse que, a princípio, juntamente com a promessa da vida eterna que ele nos fez, existem outras promessas que são colocadas em harmonia com a promessa da vida eterna, pela qual vamos viver aqui, servindo a Cristo, sendo a ele leal, fiel, disposto a cumprir a sua vontade, dependentes totalmente do Senhor, mas desfrutando das bênçãos que serão o cumprimento de algumas promessas que estão registradas na Escritura Sagrada. Então, a primeira que nós vimos é a promessa da vida eterna. Vamos seguir a outras promessas que estão também na palavra do Senhor nosso Deus. Então, nós encontramos que no momento em que chegamos a Cristo, existe a promessa do perdão. Bem, em havendo fé e arrependimento e confessando diante de Jesus que somos pecadores, ele então nos oferece a promessa do perdão. Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus diz que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Então, quem pode nos perdoar é unicamente o Senhor Jesus, neste quesito relacionado para salvação. Ele próprio, quando esteve aqui, disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então nós temos a segunda promessa como sendo a promessa do perdão. Esta promessa maravilhosa que o Senhor Deus tem iluminado-a no nosso coração, ela está na primeira epístola de João, capítulo 1, e o versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, há aqui uma promessa de perdão. Nós dependemos deste perdão para que se possa processar diante de Deus a nossa reconciliação, a nossa aproximação diante de Deus, porque a palavra diz que nós éramos inimigos de Deus, mas através de Cristo Jesus,
chegamos perto e agora, ao confessar-nos pecadores, o Senhor estenderá e cumprirá na nossa vida esta promessa de perdão, perdoando os nossos pecados, passados e presentes. E os que futuramente poderão acontecer, nós temos em Cristo a promessa do perdão. O próprio apóstolo deixou escrito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pecais. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo, e com ele está o perdão. Então, a primeira promessa da vida eterna. A segunda promessa do perdão dos nossos pecados. A terceira promessa, Jesus deixou registrado, João escreveu no Evangelho, no capítulo 14, versículo 27, ele escreveu as seguintes palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Uma promessa de paz. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Então, Jesus, como príncipe da paz, veio evangelizar a paz. E ele disse: a minha paz vos dou. No mundo de trevas e de pecado, não tínhamos nem o perdão, não tínhamos a promessa da vida eterna e não tínhamos paz. Só havia em nós perturbação. Mas em Cristo recebemos uma promessa de paz, paz perfeita, paz gloriosa, paz no Senhor Jesus. Esta não é a paz que o mundo oferece. Enquanto todos estão dizendo a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Mas aqui Jesus oferece não. É paz em meio à tormenta, em meio às intimidações, às ameaças, aos perigos, seja qualquer que for. Quem desfruta da paz prometida e oferecida por Jesus tem segurança na vida com Deus. Então, esta terceira promessa que nós encontramos é a promessa de desfrutarmos a paz que Jesus nos ofereceu. O apóstolo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz que recebemos de Deus através de Jesus, ela vai influir a nossa paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com o nosso próximo. É uma paz verdadeira, é uma paz certa, segura, que nos garante o livramento e a tranquilidade no momento de maior turbulência ou dificuldade que estejamos atravessando. A quarta promessa que Jesus nos fez está registrada lá no Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 11 e o versículo 28. Ele deixou escrito assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A promessa que Jesus nos faz aqui é a promessa do descanso. Ele disse: vinde os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Continuando, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Promessa de descanso feita por Jesus. A quinta promessa que nós encontramos é a promessa
de direção. Está na Bíblia, na palavra do Senhor. O Senhor diz: instruir-te-ei e guiar-te-ei com os meus olhos. Esta promessa nós encontramos na Escritura, no Salmo 32, o verso de número... Deixa-me ver. O verso de número 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ou seja, a promessa da direção de Deus para a nossa vida. Esta é uma promessa que Deus, Ele é aquele que nos guia por este caminho. O profeta Isaías, escrevendo, deixou registrado: e os teus olhos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, a promessa de direção é, na verdade, a quinta promessa que nós encontramos nas Escrituras. Outrora, nós não tínhamos uma direção definida, porque vivíamos escravizados pelo príncipe das trevas. Mas agora, em Cristo Jesus, nós temos uma direção definida pelo Senhor, por onde devemos caminhar e aonde deve estar o nosso alvo, o objetivo, para caminharmos com segurança. Então, a promessa da direção. Mas temos também uma promessa que ficou registrada por Lucas no livro de Atos, quando Jesus disse aos seus discípulos para que eles ficassem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. O poder do Espírito Santo, que veio para capacitá-los, habilitá-los e usá-los da melhor maneira na propagação da palavra de Deus. Então, esta promessa de poder o Senhor fez, e cada um de nós estamos debaixo desta promessa de receber poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos, desceu sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. E esta promessa é feita a nós nos nossos dias, a mim, a você, a cada um de nós, para que desfrutemos desta promessa que nos foi feita pelo Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a sexta promessa. A sétima promessa, o Senhor Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o apóstolo Paulo deixou escrito o seguinte: não sobreveio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, esta sétima promessa é a promessa do livramento na tentação. Não estamos livres da tentação, mas temos uma promessa de Deus que Ele não permitirá além do que nós podemos suportar e, com isto, dará-nos também o escape, o livramento. Então veja quantas promessas importantes e necessárias acompanham aquela primeira promessa da vida eterna. Com ela, em primeiro lugar, a nossa condição com Deus, daí vem a sequência destas outras promessas que estamos trazendo a lembrança do que já está registrado na palavra de Deus. Não é a promessa que a Bíblia vai dizer, é que já está dito, já foi selado, está escrito. Só há agora a confiança em Deus e a fé para crermos no cumprimento destas promessas nos nossos dias para a vida de cada um de nós. A oitava promessa é com relação às nossas necessidades,
que elas serão supridas. Na oração que o Senhor ensinou, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então temos aqui como sendo a 8ª promessa o suprimento das nossas necessidades. O Senhor cuida do seu povo e ele cuida muito bem daqueles que são fiéis e leais diante da sua presença. A 9ª promessa que o Senhor faz, Jesus deixou registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 15 e o versículo 7, onde diz o seguinte: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Que promessa é esta? É a promessa de resposta à oração. Um outro texto ele diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Então, quando oramos, crendo no Senhor, ele ouvirá a nossa oração e enviará a resposta segundo a sua vontade para a nossa vida. Então, esta é a 9ª promessa, de termos as nossas orações respondidas pelo Senhor. E a oração é um instrumento que Deus estabeleceu para a nossa comunhão diária com Ele, através da oração. A 10ª promessa que o Senhor nos oferece é a promessa do conforto, do consolo, a consolação que só o Senhor pode conceder a cada um de nós. Quando ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, Jesus ali estava dando a garantia de um conforto, de uma segurança para os seus servos permanecerem fiéis e firmes a ele. Esta, então, é a 10ª promessa. A 11ª, quando Jesus foi ao encontro de Lázaro, que estava sepultado, ele disse a Marta as seguintes palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, Jesus, como a ressurreição, nos fez a promessa da ressurreição. Isto porque, se chegar o momento da manifestação do Senhor Jesus para buscar o seu povo e nós não estivermos mais vivos fisicamente, mas já estivermos sido levados à morte, o Senhor Jesus prometeu ressuscitar os que morreram em Cristo e transformá-los para levá-los à sua presença. Então há a promessa da ressurreição. Esperamos a Cristo em vida, mas se em vida não for o tempo necessário próprio de Deus para isto, nós o aguardaremos através da morte, pela ressurreição, que temos uma promessa assegurada pelo Senhor para a nossa vida. A 12ª promessa que nós encontramos é a promessa da segunda vinda de Jesus. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O outro texto ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, a promessa maravilhosa da volta do Senhor Jesus, a manifestação de Jesus para arrebatar os seus servos leais e fiéis para levá-los à presença de Deus. Então veja quantas promessas necessárias para a nossa vida, que isto pode nos encher de
esperança, expectativa e fé e atravessar os momentos que se defrontam diante de nós, sejam eles fáceis ou difíceis, momentos de paz ou de turbulência, momentos de confiança ou de intimidação, não importa. Quem está garantido pelas promessas que estão registradas na palavra de Deus, suplantará a todo e qualquer obstáculo que se apresentar e se manterão firmes e em pé diante da presença do Filho do Homem quando ele se manifestar. Então, estas promessas devem nos encher de regozijo, de gozo, de gratidão, de segurança, de firmeza naquilo que o Senhor prometeu. Então, conforme falamos nesta oportunidade, estão aí 12 promessas distribuídas na Escritura. A primeira, a promessa da vida eterna. Segunda, a promessa do perdão. Terceira, a promessa da paz. Quarta, a promessa do descanso. Quinta, a promessa da direção. Sexta, a promessa do poder. Sétima, a promessa do livramento na tentação. A oitava, a promessa do suprimento das nossas necessidades. A nona, a promessa da resposta às orações. A décima, a promessa do conforto. A 11ª, a promessa da ressurreição. E a 12ª, a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Estas promessas devem estar arraigadas no nosso coração e firmados em Jesus, crendo na sua palavra e desfrutando esta comunhão maravilhosa. Todas estas promessas farão parte da nossa vida. Se você ainda não está servindo a Cristo, esta noite é uma oportunidade de abrir o coração, reconhecer-se um pecador, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e a partir de então, todas estas promessas serão direcionadas também para a sua vida em Cristo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.